Estava aqui eu, desocupado, então decidi explicar como a web funciona no geral, lógico de maneira bem superficial, falando sobre protocolos tipo HTTP e FTP, servidores e por aí vai, o que é importante na vida de um hacker. Se tu não sabe, quando a gente acessa um site, ele está em um servidor, ele está lá guardadinho em um servidor. E esse servidor é acessado através de um endereço. Esse endereço é chamado de endereço de IP. E para que você consiga acessar esse site, esse servidor tem várias do que a gente chama portas, que ficam abertas para a gente acessar diversos serviços, tipo arquivos é na porta 21 com o serviço de FTP. O domínio é na porta 53, que é o serviço de DNS dele. E o HTTP é na porta 80. E o SSL ou TLS, que criptografa todo o tráfego do site, desde o seu navegador até o site. Mas aí que quando eu acesso um site, eu não coloco o endereço de IP dele. Lógico que você não coloca o endereço de IP, por isso existe a porta 54, que é a porta de DNS nesse servidor, que é a porta de Domain Name Server. Ou seja, ele que dá o nome do domínio para ficar mais humano, para que você entenda muito melhor aquilo. Por exemplo, o Facebook, ele tem um IP próprio, mas só que esse IP é traduzido para facebook.com, assim fazendo com que você entenda mais e consiga pesquisar isso num Google da vida. Mas se você acessa um site na web normalmente, lá ele aparece HTTP na frente. O que é esse HTTP? É um protocolo baseado em cima do TCP/IP, que é o que a gente está explicando aqui, que é Hypertext Transfer Protocol, ou na tradução, transferência de hipertexto, que é basicamente, ao invés de texto simples, ele lê hipertexto. Por exemplo, você vai enviar um arquivo PDF, ele vai ler o hipertexto daquele PDF e enviar para o servidor, ou uma imagem, ou algum arquivo, por exemplo, HTML, já larga de ser texto simples, e sim acessar através de hipertexto. Por isso que quando você verificar uma requisição HTTP, ela vai ter várias coisas no cabeçalho HTTP, várias informações, contendo informações do seu pedido, seu navegador geralmente, e o parâmetro que você quer acessar. Por exemplo, você quer acessar uma URL, lá vai mostrar o acesso de URL num site. E dentro do protocolo HTTP há vários métodos de requisições, vários tipos de requisições. Digamos que você quer pegar uma imagem. Para acessar o caminho dessa imagem, você usa o método GET, que é basicamente pegar, numa tradução bruta aqui. Pegar, e geralmente esse método ele não mostra coisas no corpo de uma requisição HTTP, e sim através de uma URL. Já o método POST é você enviar dados para o servidor, por exemplo, colocando sua senha para fazer um login, publicar alguma coisa. Já o método PUT serviria basicamente para você atualizar esse recurso já existente, por exemplo, um recurso que já existiria, que você colocou com o método POST. Já o método delete serviria para deletar, ou seja, tudo isso que você viu, você conseguiria deletar com o método delete. Mas óbvio, existem outros tipos de protocolos, por exemplo, o protocolo FTP, ou como o próprio nome já diz, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Isso daí, por exemplo, você quer fazer um download direto de um servidor, geralmente é usado ele. E é mais ou menos assim que a internet funciona. Nesses servidores existem vários tipos, por exemplo, um Apache, um Nginx, entre outros tipos de servidores e outros tipos de protocolos também que existem, e vários outros tipos de portas. Só basta você querer aprender e ir pesquisando. Isso só foi uma overview geral, mais ou menos, de como a internet se comporta, de como você entra em um site, mas ele se comporta basicamente assim hoje em dia.